Hoje nós vamos conversar com vocês de um assunto bastante conhecido. Antigamente se falava com uma certa dificuldade sobre a secreta lei do retorno. Hoje já é um assunto bastante conhecido. Todo mundo sabe do que se trata, né? Qual é a secreta lei do retorno? Como é que chama? Reencarnação. Então é o que nós vamos conversar sobre reencarnação. Este é o nome de um livro que acredita-se que foi escrito 100 e poucos anos depois da passagem de Jesus, por um escritor latino de nome Luminix. O livro intitula-se A Secreta Lei do Retorno. Na época, era um livro muito disputado para ser lido, porque existia uma curiosidade sobre ele. Nós vamos usar a palavra reencarnação, mas ela não existia na época. Para facilitar o que nós vamos dizer, nós falaremos em reencarnação. Mas a palavra era outra. Falava-se em palingenia, significa duas vezes. Renascimento, renascer. E o que se falava já na época? Que nós podemos estacionar, mas regredir nunca. Então não teremos reencarnações retrógradas. No português errado a gente iria voltar para trás, né? Isso não acontece. Quando que começou a se falar de reencarnação? Há mais de 6.000 anos. Os Vedas falavam, os hindus falavam, os judeus falavam. Todo esse povo já falava de reencarnação. Mas como que eles acreditavam? Que existia uma pré-existência da alma e uma pós-existência da alma. E ela vem de comentários antigos, como eu disse, há mais de 6.000 anos. Atualmente a ciência aceita a reencarnação. Então tornou-se uma lei natural. Nós vamos, no que conversarmos hoje, falarmos desses personagens. Ninguém conhece nenhum deles. Então vamos conhecer um pouquinho de cada um. Orígenes de Alexandria. Ele apareceu 300 anos depois da morte de Jesus. E 200 anos depois do livro A Secreta Lei do Retorno. E ele desenvolvia os conceitos desse livro. Essa é a imperatriz Teodora, a imperatriz de Bizâncio. Ela era imperatriz do Império Romano, onde hoje é a Turquia. Então a cidade chamava-se Constantinopla. Era Bizâncio, os romanos mudaram o nome para Constantinopla, e os turcos mudaram para Istambul. Alguém já viu foto desta? Fala alto que eu sou meio surdo, hein? Já viu? Lembra do que é? Essa é a igreja de Santa Sofia, catedral de Hagia Sofia, que foi transformada quando os muçulmanos tomaram a Turquia. Se coloca esses minaretes, muda-se a cúpula e as características, para que se fique uma mesquita. Bom, vamos falar dele. Orígenes de Alexandria. Seus conceitos principais apareceram 250 depois de Cristo. E ele foi um dos primeiros cristãos a falar sobre reencarnação. Porque ele dizia que é a lei de causa e efeito para nós. Nós alcançaremos o céu ou alcançaremos o inferno, como nós nos comportarmos nessa vivência. E outra coisa que ele dizia, né? Isto, principal dele. Então ele não falava em reencarnação. Ele falava no quê? Pré-existência
da alma. Vida depois da vida. E ele acreditava que a Bíblia era farta em falar de reencarnação. Na época, se falava muito disso. Céu já, inferno já. Mas para quem que era reservado o inferno? Não era muito diferente daqui, não, hein? Quem que ia para o inferno? Em linha geral, os pobres. E os ricos iriam para onde? Para o céu. E quem fosse para o inferno ia arder no fogo eterno. Não teria uma possibilidade de mudar a sua condição. E o que ele disse? Para nós não é diferente hoje. Nós conhecemos o que? Como umbra, sombra, é o umbral. Mas o principal que ele dizia, que nós não ficaremos eternamente nesta região. Nós somos espíritos, todos, e estamos em diferentes estados de almas quando estamos na erraticidade. O que significa? Somos encarnados no mundo material e desencarnados no mundo espiritual. E para nós, que vocês verão que já é igual ao que dizia Orígenes, a cada um segundo as suas obras. Como que nós faremos o céu e o inferno? Pela nossa imperfeição. Pelo nosso comportamento, nós alcançaremos céu e alcançaremos inferno. Este livro, houve a comemoração de 150 anos, ao mês, mais ou menos. Lembram disso? Vamos recordar uma coisa. Quando ele foi lançado, ele não tinha esse nome. Alguém lembra? A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E é o que trata das penas futuras. Esse livro que nós encontramos as respostas para a nossa condição. Esse é o famoso, hein? O nome é bonito, imponente. Em 527, depois de Cristo, ele tem a proclamação de imperador. No mesmo ano, ele casa-se com a imperatriz Teodora. Essa catedral de Santa Sofia foi construída por ele. Ele construiu várias catedrais, mas esta é a obra-prima do Império Bizantino. Lembram dessa palavra? Alguém lembra? Está no começo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente entender mais fácil, vamos traduzir essa palavra por confusão. Então, o que ele tentou fazer? Uma confusão. A respeito do quê? Da reencarnação. E o que nós vamos tratar? Principalmente do renascimento. Vamos falar um pouco dela, hein? No seu começo de vida, ela era uma bailarina, prostituta, filha de um domador de urso. Apresentava-se em peças teatrais, em espetáculos de segunda categoria. Mas ela conseguiu tornar-se a imperatriz e ser, de verdade, quem mandava no Império Romano. Impressionava as pessoas para a época, hein? Pela sua beleza e pela sua facilidade de comunicação. Aí diriam as feministas, mas não se fala nada de bom dela?
Tem alguma coisa de bom? Para a época, ela já fez coisas espetaculares. Vocês imaginem, em 500 depois de Cristo, falando disso. Nós vamos mostrar uma para vocês, né? O que vocês acham que aconteciam lá para quem não pagasse pensão? Ia preso? Então vocês imaginem a condição da mulher no ano 500 e o que ela arrumou. Tudo isso para ela. Esse último texto aqui, não vamos dizer exatamente aqui. Mudou alguma coisa hoje? Nem precisa chegar nisso, hein? O que acontece com as mulheres que separam? Então, qual é que é a preocupação que tem que ser? Cuidado com o que você junta. Quem já sabia disso? Este ano aqui que nós vamos conversar, que é importante, hein? Vocês sabiam isso? Renascimento igual a ressurreição. A palavra que existia na Bíblia era a palavra renascimento. E ela foi trocada por ressurreição. Então, às vezes eu me preocupava em procurar, há muito tempo, olhando, falava, tem que ter a palavra reencarnação. Ela não existe. Por que que não existe a palavra reencarnação na Bíblia? Engoliu por quê, você sabe? Nem eu. Não, mas vou contar para vocês. A palavra reencarnação apareceu na Inglaterra por volta da metade do século XIX e foi usada por Kardec. Então, quase 1900, ela não existia, 1850 ela não existia, ela começou a aparecer a partir daí. Então, nós temos quanto de espiritismo? Um pouco mais de 150 anos. Então, ela não poderia estar escrita neste ano. Que palavra que nós tínhamos na época? Renascimento. Às vezes vocês defrontarão com algum evangélico que vai dizer para vocês assim, em Deuteronômio 18, Moisés condena o espiritismo. E aí? Quantos anos tem a palavra espiritismo? Então, Moisés nem conheceu. Bom, aqui falamos de novo do Orígenes e este segundo concílio de Constantinopla no ano de 553. Aí a Catedral de Santa Sofia. Então, o que houve? Orígenes, reencarnacionista, né, que seria outra palavra, teólogo cristão com as ideias reencarnacionistas. E alguns da própria Igreja Católica que aceitavam a reencarnação. O que aconteceu exatamente? Quando a imperatriz Teodora e o imperador Justiniano governavam o Império Romano, a vigência era das leis do karma. Embora já tivesse se passado quase 300 anos depois das ideias de Orígenes, elas corriam pelo Império Romano. E a imperatriz incomodava-se com as mulheres prostitutas quando diziam que ela era colega delas, que ela saiu de lá. E que se a imperatriz conseguia atingir esse cargo, ela poderia também. Isso começou a incomodar.
E ela tomou uma atitude simples. Ela mandou matar 500 mulheres, para que não se comentasse mais sobre o fato. Melhorou? Piorou. Porque aí, pela lei do karma vigente, eles começaram a falar que ela retornaria como assassina, que ela era, assassina e prostituta. Aí ela se aborreceu com a lei do karma. E onde estava a palavra da lei do karma na Bíblia? Na palavra renascimento. Então eles trouxeram, ela influenciava o marido, tanto que até depois de morta, ela continuava a mandar no Império Romano. As ideias dela persistiam. O que ela fez? Ela influenciou o marido que fizesse um sínodo e criasse um ato bíblico, através da igreja vigente da época, mudando a palavra renascimento para ressurreição. Mas essa mudança, para ter valor, precisaria ter a presença do Papa. E ele foi convidado. No começo, ele não se interessou por vir de Roma até a Turquia. Mas ele foi assim elegantemente sugestionado que viesse. Vocês conhecem o tipo de sugestão, né? E ele veio, mas não concordava com isso. Ele não participou da reunião. Trouxeram-se os bispos e os cardeais ortodoxos da região e fizeram esse concílio, chamado Segundo Concílio de Constantinopla, em 553. E o que eles queriam nisso? Era que realmente mudassem este aqui. Dá para ver aí do fundo? A pré-existência da alma. Então, anátema da condenação da pré-existência da alma. E assim foi feito. Esse anátema, na Turquia, por causa dos cristãos, eles mataram muita gente. E esse movimento foi criado também na Europa. E muita gente morreu por causa disso. E esse imperador Justiniano é considerado um dos precursores da Santa Inquisição. E o que ele fez? Se nós não temos a reencarnação, nós acreditaremos no inferno já e no céu já. Para os pobres, o inferno. Para os ricos, o céu. Então esse é o concílio. São bispos e cardeais da Igreja Ortodoxa, sem a ausência do Papa da Igreja Católica. Mas e como é que esse foi feito? Novamente, o Papa Vigílio foi gentilmente convidado a assinar. E ele aceitou. Mas para nós, o que nós acreditamos? Podemos modificar? Nós podemos mudar a nossa trajetória? Depende de quem? De nós. Nós temos um exemplo bem clássico de que poderemos conseguir toda a nossa transformação numa vivência só. Lembra de Paulo, quando estava no caminho de Damasco? Quando ele caiu do cavalo, literalmente caiu do cavalo e foi ao chão, ele levantou-se. Qual foi a primeira coisa que ele disse? Senhor, que queres que eu faça? Ele reclamou? Ficou maldizendo a sua existência? Ele mudou
de uma vez. Nós fazemos isso ou nós ficamos aguardando? Profetiza Ana. Esse texto bíblico dessa profetisa só aparece no Evangelho de Lucas. 3 capítulos ele fala dela. Só em Lucas. Quem era Ana? Ana casou-se muito jovem. Também muito jovem ela ficou viúva. Não teve filhos. Quando ela ficou viúva, ela resolveu dedicar a sua vida ao templo. Então, ela foi para lá porque ela sabia que encontraria a graça. E ela alcançou essa graça com mais de 80 anos de idade. E ela teve paciência para esperar. Também com ela estava o velho Simeão. Ele tinha hortaliças, mas foi para o templo também, porque foi prometido a ele que ele, antes de morrer, encontraria a graça. E que graça foi ofertada a eles? Cumprindo os rituais judaicos, com 8 dias de vida, uma família levou o menino ao templo para os rituais judaicos. Quem era esse menino? Maria, José, Ana e Simeão. O que eles tiveram de graça? Eles puderam pegar o menino Jesus no colo. E a promessa foi concretizada. Mas o que Simeão nos traz de ensinamento? Dá para ler aí do fundo? Nós nos deixemos conduzir pelo Espírito. Nós fazemos isso? Espírita não mente, hein? O que nós fazemos? Na maioria das vezes, nós somos motivados pelas nossas energias materiais. Conhece essa história? Esaú e Jacó. Um é forte e peludo. O outro já é mais delicado, tem uma complexão física assim, mais bonita. São 2 irmãos gêmeos. Se são gêmeos, dividiram o quê? O mesmo útero. Já no útero, pela materialidade, disputavam a primogenitura. Lembra o que é primogenitura? Alguém vai nascer primeiro. Então, era uma briga dos 2, para quem nasceria primeiro. Este era muito mais forte. Quem saiu primeiro? Esaú. Só que quando ele tentava sair, o outro agarrou no pé dele. Daí que veio a expressão, larga do meu pé. Então, desde o útero, eles disputavam o quê? A materialidade. E o mais forte saiu primeiro. Mas ele, pela ilusão, deixou-se enganar. O que ele está comendo aqui? Lentilha. Ele vendeu a progenitura dele por um prato de lentilhas. A mãe, que tinha preferência por aquele, criou uma capa para ele, e o pai, que estava doente, não enxergava bem mais, estava já para morrer, passou a mão, sentiu que fosse o filho mais velho e transferiu a primogenitura. Mas qual dos 2 presta? Ou se não podemos dizer assim, qual dos 2 é o melhor? Nem um. Todos disputando a materialidade. Agora a gente pergunta, espírita não mente, hein? Quem come lentilha no final do ano?
Por que vocês comem lentilha? Hã? Porque é bom ou porque que é? Ou prosperidade ou para chamar dinheiro? Vocês vão cantar alguma música no final do ano? Na passagem do ano vocês costumam cantar? Que música? Vamos? Vamos cantar. Todo mundo canta isso? Que tudo. Aê. Depois vem o quê? Está até muito bem. Vamos cantar de novo? Vamos lá. Vocês não cantaram isso ano passado? Hã? E não cantaram no outro ano? E por que vocês vão cantar de novo nesse? Quem que está com muito dinheiro no bolso aí? Quem está com saúde para dar e vender que eu quero comprar? Então o que vocês pediram? É lentilha, prosperidade, muito dinheiro no bolso. E para Deus? Será? Espírita não mente, hein? Não é isso que a gente faz? E vamos cantar de novo. E nossa mudança espiritual, onde está? Alguém conhecido, hein? Será que ele canta essa música no final do ano? Não existia ainda. Hã? A música não existia? Nós vamos chegar lá, hein? Nós vamos chegar lá. A ele foi oferecida uma missão. E disseram a ele que não seria fácil, seria até muito difícil. Mas ele teria o bom auxílio dos amigos espirituais. Aí falaram para ele, você topa? O que ele respondeu? Eu topo. Agora, quando nós estávamos na erraticidade, e nos foi ofertado propostas de reencarne. Falou, você quer reencarnar? Qual era a resposta? Eu quero. Mergulhamos na materialidade. Aí temos o esquecimento do passado. Quando chegamos aqui, saímos da erraticidade, estamos aqui. E aí? Cumprimos? Kardec teve uma missão. Ele aceitou essa missão e cumpriu esta missão. Para ele foi fácil? O que ele veio nos trazer? O esclarecimento da reencarnação. Quando Kardec trouxe todo esse ensinamento para nós, ele nos trouxe vantagens. Nós temos vantagens pelo fato de sermos kardecistas? O que ele trouxe? Facilidades no aprendizado. Ele nos mostrou a reencarnação à luz do Evangelho de Jesus. O judeu reencarna, o budista reencarna, o ateu reencarna. Então, que vantagem que nós temos? Se todo mundo reencarna? Nenhuma. Nós temos facilidades de tirar, ele veio nos ensinar a retirar o homem velho para colocar o homem novo. Se nós estamos repletos de nossas viciações, arrastamentos, dificuldades, preguiça, nós conseguiremos mudar? Difícil. Se não esvaziarmos, nós não modificaremos. Eu ontem fui ver um apartamento, né? Novo, todo decorado, lindo, hein? Depois fazer as contas e falar, fica bonito, hein? Mas para a gente fazer igual fica mais caro que o apartamento. No Tatuapé, hoje, né? 30 metros quadrados lá, Enner. Os apartamentos modernos é 30 metros, 32, hein? Hein? É. E aí? Como é que a gente enfia todas aquelas bugigangas que a gente tem
em 30 metros. Então não dá mais para ter o quartinho de despejo lá, de tranqueira, não é? Tem jeito? Nós vamos ter que nos desfazer de tudo isso para morar nos 30 metros. E eles não têm parede, hein? Os ambientes comunicam-se entre si. Não tem como colocar as tranqueiras. Então nós precisamos tirar tudo isso de velho para conseguir fazer uma organização nova. Isso Kardec nos trouxe. Tirar tudo o que nós temos de velho para instalar o homem novo. E para ele foi fácil? Vocês acham que foi fácil? Também não foi. Ele era reencarnado como nós. Estava ele um dia no seu escritório, pensativo e até preocupado. E aí entra a Doce Gabi, sua esposa, e diz a ele: ô Leão, o que está pegando, né? Ele diz: ô Gabi, a Meli, né? Eu posso perder, né, toda a nossa fortuna, porque eu tive que pagar a edição do livro. E se ele não for um sucesso? Aí ela diz a ele: onde está a sua fé? Acredite. Nisso toca a sineta da porta, ela vai atender. É um mensageiro trazendo um embrulho e uma carta. Ela entrega para ele, né? Ele abre a carta está escrita: antes de abrir o embrulho, leia esta carta. E a carta diz, né, que o que está naquele embrulho salvou 2 vidas. Ele abre, é uma edição do Livro dos Espíritos, ricamente encadernada. Um editor lá, um livreiro de Paris, havia perdido a esposa, e ele pretendia matar-se, pulando da ponte do rio Sena. O rio é largo, profundo, escuro à noite, ele não saberia nadar, não sabia, facilmente morreria. Mas quando ele foi cumprir o seu intento, caiu um objeto sobre ele. Curioso, ele abriu para ler. E no livro estava escrito na capa: esse livro salvou a minha vida. E nós que somos todos propensos a suicídio espiritual, né? Nós buscamos o nosso socorro no Livro dos Espíritos. Espírita não mente, hein? Nós lemos o Livro dos Espíritos? Muito pouco, né? Gostamos de ler a rodela lá, né? E o rodapé. Mas é um livro para a gente consultar sempre. E aí nós perguntamos: por que nós estamos aqui? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Nós sabemos? Podemos saber. É só entendermos onde nós estamos, com a família que nós estamos, com os amigos que nós estamos, a profissão que nós exercemos, e nós conseguiremos descobrir nossa missão. E se descobrirmos qual é, fica mais fácil? Fica. Por que nós temos, às vezes, algumas doenças? O que elas representam? Elas trazem uma missão. Sabe o que é o diabetes, Tânia? Disciplina. Minha missão na Terra qual é? E não fala disciplina, disciplina, disciplina. Todos nós temos. Cada um tem a sua. Eu vinha de ônibus outro dia, e tinha poucos passageiros, eu estava sentado na frente, e conversando com o motorista, para ele me ensinar o lugar que eu queria ir, e na conversa ele falou que aquele trabalho dele era cansativo, chato, né, repetitivo. E eu disse a ele: gostaria de ter a sua profissão. Admiro o que você faz. Quantas pessoas um motorista orienta por dia? Quantas ele ajuda? Quantas eu ajudo? Quem está melhor, ele ou eu? E o motorista ajuda de todo, ele sendo bom ou sendo ruim.
Se o motorista for mal-humorado, ruim, ele vai para o céu primeiro que eu. Por quê? Quantas pessoas, o motorista que dirige mal, daquelas brecadas, aquelas freadas, a turma grita, meu Deus, me acuda, Jesus. Quantas pessoas ele faz lembrar de Jesus por dia? Então, sendo bom ou sendo ruim, eles vão para o céu na minha frente. A conversa foi boa, a prática é na rua. E lá nós seremos testados. O trânsito é o nosso maior professor. Não adianta a gente vir ao centro espírita e só nos tornarmos bonzinhos aqui dentro. O auxílio fraterno nos solicita 24 horas por dia. Então, o Face essa semana mandou um cachorrinho, que você deve ter visto, né? Um cachorrinho discutindo com coisa, aí chega o presidente do centro espírita, ele abre um sorriso enorme. Então, esse é o nosso comportamento, na casa espírita e fora dela. E a prática, o exercício, tem que ser lá fora. Lá é o nosso treinamento. Chegaremos em nossa casa encontrando pessoas que não concordam porque nós estivemos aqui. Como é que nós fazemos? Nós chegamos de que jeito? Assim? Ou atravessamos a porta de saída e acabou? Vamos entrar em casa sorrindo. O sorriso é contagiante. Passe essa ideia adiante. Chegando em nossa casa, tocando a mão na maçaneta da porta, antes de introduzir a chave na fechadura, alguém aí falou no final do ano, mas vamos fazer hoje, agradecimento. Vamos agradecer a Deus. Nós temos uma casa para voltar. Nós temos a fraternidade Irmã Maria para frequentar. Não é porque não falte o pão à nossa mesa que ele não venha faltar à mesa de nosso irmão. Lembremos disso. Retornemos então aos nossos lares. Que nossos pensamentos de retorno possam ser de paz, de amor e de perdão. Lembrando sempre do ensinamento do apóstolo Paulo que nos diz: quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. Porém, a tudo suporta com fé, esperança e humildade. Se a tudo suportarmos, esse amor poderá nunca se acabar. Se persistirmos nesse amor, ele poderá durar para sempre. Porque o amor e o perdão constroem uma ponte para a eternidade. Lembrando sempre que nosso corpo material é só uma concha que será largada na areia da praia. Mas a nossa alma é a pérola purificada que irá para a erraticidade, subindo para Deus. Que possamos, então, ser muito mais doação do que dor. Que nós doemos mais e nos doamos menos. Que possamos ser muito mais caridade e menos vaidade. Lembrando sempre que estamos no Natal. Natal é a maior Páscoa do ano, onde nós conversaremos com quem? Em segredo e confidencial e particular entre nós e Deus. Poderemos fazer a nossa revelação, igual Paulo, fazer a nossa ascensão espiritual. Jesus abençoe a todos, obrigado pela paciência, pela tolerância.